Bom, eu vou continuar aqui do meu assunto, né, que encerrou o primeiro vídeo. Então eu vou continuar o assunto, que estou fazendo reflexões sobre um pouco da minha história, sobre os meus 60 anos, sobre Campinas, um pouco de história e sobre a espiritualidade, né? Então, shalom, muita paz, muita luz, uma boa noite a todos, abençoada noite. Agora é 21 horas e 56 minutos. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos, consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Na luz da verdade. Shalom, na luz da verdade do Real Messias Abidrushim, autor da mensagem do grau. Ele é o prometido Espírito da Verdade. Muito bem, eu estava fazendo reflexões sobre a espiritualidade, sobre um pouco da história da minha vida. Então, eu estava falando aí um pouco sobre Campinas, né? O progresso que ela teve. E justamente Campinas, na época que São Paulo era uma cidade, ainda era nenhuma das primeiras maiores cidades do Brasil, ela era, né? Do primeiro censo populacional que houve no Brasil foi em 1872. O Brasil tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes. Hoje é estimado que a população do Brasil seja de 210 milhões, ou seja, 21 vezes maior, né? E naquela época, no primeiro censo, a maior cidade era Rio de Janeiro, capital, que tinha uns 270 mil habitantes. Depois era Salvador, que tinha aproximadamente 130 mil habitantes. Terceiro vinha Recife, aproximadamente 115 mil habitantes. Depois vinha outras cidades também, Belém, me parece que São Luís, tinha alguma cidade, Ouro Preto, que antigamente era a capital de Minas Gerais, né? Belo Horizonte foi inaugurado em 1897, né? Foi uma cidade planejada, né? Parece que a segunda cidade planejada do Brasil. A primeira foi Aracaju, no Sergipe. Foi lá por volta de 1850, né? Depois de Belo Horizonte, que foi planejada, teve Goiânia, né? Capital de Goiás, que transferiu de Goiás Velho para Goiânia, que foi inaugurado, me parece que em 1933, Goiânia. Depois, em seguida, foi inaugurado Brasília, em 1960. Portanto, 27 anos depois de Goiânia. E depois Palma também foi uma cidade, dividiu Goiás, estado de Goiás, e foi construído uma cidade planejada também, mas lógico que muito menor do que Brasília, né? Brasília é a capital do Brasil, né? Então, foi a cidade mais grandiosa, assim, construída, cidade planejada, né? E construída para ser capital. E Palmas, da divisão, né, do norte do estado de Goiás, se tornou capital de Tocantins. E foi inaugurada em 1990. Então, 30 anos depois de Brasília. Por sinal, eu estava em Brasília nessa época, né? Palmas, aliás, é uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Juntamente com Cuiabá, com Teresina, né?
Mas na verdade as duas cidades mais quentes do Brasil que existem são justamente aquelas que estão bem, bem no Equador, né? Tá certo? Macapá. Macapá é uma cidade, capital do Amapá, que ela passa exatamente nesse, no Equador, né? Como que se diz? Trópico? Não. Paralelo? Não, não é paralelo. Acho que é paralelo. Porque tem meridiano é norte e sul, né? Leste e oeste é paralelo, né? Me parece que sim. Então, que divide a Terra em hemisfério norte e sul. O Equador. E Roraima. Roraima fica acima ainda, fica no hemisfério norte, né? Poucas pessoas percebem isso, que o Brasil tem uma parte do território do Brasil que fica no hemisfério norte. Lá no estado do Amapá e no estado de Roraima. Então, Roraima, Boa Vista, né? Capital de Roraima, fica no hemisfério norte. É muito interessante isso. O Brasil é tão gigante que tem território, a gente pensa, estamos no sul, né? Mas tem uma parte do território que está lá no hemisfério norte. Eu não sou historiador nem geógrafo, né? Mas aliás, eu cheguei a iniciar o curso de geografia. Isso já estava aqui em Brasília. Já tinha passado um pouco da época, né? De fazer faculdade. Já estava com... Foi em 2004. Estava com 42 anos. 43. Não, 42 anos. Eu lá numa faculdade lá de Osasco. Eu iniciei lá, consegui passar no vestibular, mas acabou não dando certo, né? Porque estava muito ocupado com muitas atividades. Eu tinha vontade de me formar, né? Ter uma formação superior. E esse sonho, vamos dizer assim, praticamente eu acho que não tem como, porque passar do tempo a gente vai tendo outras prioridades, não consegue ter aquele foco, né, no estudo, né, aquela concentração necessária, porque o jovem, na idade certa, ele não tem tantas vivências, né, tantos conhecimentos gerais, enfim, então ele consegue focar melhor no seu estudo, né? Então não dá resultado. Eu estou vendo aqui no mapa só para confirmar essa questão aí de uma parte do Brasil que está no hemisfério norte, né? O estado de Roraima, praticamente inteiro, ele está no hemisfério norte. Então, uma pequena parte do sul do estado de Roraima está no hemisfério sul. Uma parte do Amazonas também está no hemisfério norte. Uma parte norte, uma pequena parte norte do estado de Amazonas e também do Pará. Então tem 4 estados brasileiros, tem uma parte do seu território no hemisfério norte. Pois é. E também história, né? Eu também gosto de história. E, enfim, letras também. Eu cheguei a iniciar um curso de letras na PUC, em 1999. Também já estava um pouco fora da idade, tinha já 37 anos. Lá eu fiquei lá alguns meses, mas também acabei desistindo.
E, enfim, então eu estava conversando, falando um pouco da história de Campinas, da cidade onde eu nasci. Então houve uma época em que Campinas estava disputando com São Paulo, né? A ser a cidade mais importante, né? Vamos dizer assim. Que tinha a população igual, 31 mil habitantes, no primeiro censo, né? De 1872. Só que depois, no segundo censo, né? Quando já era a República, 1890, que se cogitou transferir a capital para Campinas, né? Na época, Campinas tinha 41 mil habitantes e São Paulo 46 mil. Mas aí houve um problema muito sério em Campinas, de saúde pública, né, que foi a dengue. Não, foi chamado febre amarela, né? É o mosquito do Aedes aegypti, que transmite a febre amarela, né? Então, as pessoas não conheciam, né, a origem, mas surgia no litoral. E como já tinha estrada de ferro, então tinha muitos imigrantes, né, então veio para cá, através do litoral, porque afetava mais o litoral, Rio de Janeiro, Santos, né? Só que não tanto, né? Mas quando chegou aqui, talvez Campinas foi a cidade mais afetada pela febre amarela. Então a população que estava 41 mil pessoas, ela caiu para 5 mil. Houve entre 1890 a 1900, mais ou menos, um período de uns 10 anos, de diversos surtos, né? De febre amarela. E até teve um dia que morreu, né? Foi o dia mais mortal, 58 pessoas. 58 pessoas em um único dia. E até eu li aí uma reportagem esses dias que para a população de Campinas da época seria como se hoje tivesse em um único dia morrido 600 pessoas, né? Então, naquela época tinha uns 25 médicos, mais ou menos, em Campinas. A maioria saiu da cidade, ficou 4 médicos apenas. Acho que muitos dos moradores que tinham melhores condições foram principalmente para São Paulo, que lá não estava afetada a cidade. Se tinha febre, era muito pouco, né? E isso, de certa forma, acabou impulsionando o crescimento de São Paulo também, né? E, enfim, Campinas diz que até quase saiu do mapa, né? Porque ficou a população baixou apenas para 5 mil pessoas e ficaram mais os pobres, né? Os libertos, né? As pessoas que não tinham condições de sair, né? Ou então, muito precário. Então, as ruas ficaram desertas, né? Foi assim, um impacto muito grande, né? Com a única diferença que depois houve a febre, não, houve a gripe espanhola, né, em 1920, eu não sei se afetou muito Campinas ou não. Eu realmente, a febre, não, a gripe espanhola eu não tenho muitas informações sobre. Me parece que o Rio de Janeiro, né, foi uma das cidades mais afetadas também, né, com a gripe espanhola. Mas enfim, o lado bom em Campinas foi que se procurou atentar muito para a saúde pública, saneamento básico, todas essas coisas, né? Que houve também na época de crise, né? Dessa doença, febre amarela. Houve a capital, né? O presidente, né? Tal, não sei qual que era o presidente na época, mandou uma missão aqui de médicos, sanitários, né? Então isso parece que foi a coisa boa que trouxe para Campinas, né? Que se tornou uma cidade pioneira também, né? Uma das cidades pioneiras do Brasil em saneamento,
em prevenção, né, de doenças e tal. Mas interessante que naquela época ainda não se sabia, né, a origem, né? Não sabia que era o mosquito, né, da dengue que transmitia, né? Ao picar uma pessoa contaminada, ela picava uma outra pessoa sã, vamos dizer assim, e transmitia. E aconteceu até que acho que a primeira pessoa que morreu aqui de dengue, né, naquela época foi uma mulher suíça que veio aqui para Campinas. E ela já acho que ficou doente durante o percurso, ela acho que já pegou essa doença lá em Santos, né, no litoral. Chegou aqui, já chegou doente, ela ficou hospedada em um lugar, acho que uma padaria, que acolheu ela, não sei se outros também imigrantes, e depois ela morreu, mas contaminou outras pessoas, e aí espalhou. E interessante também que eu penso que isso também é, muita gente que imigrante, né, que naquela época acabaram não vindo aqui para o Brasil por causa desses problemas, né? Por exemplo, a Argentina, que fica mais distante, né, da Europa, um pouco mais distante, né, do que o Brasil, recebeu muito mais imigrantes, né? Quer dizer, muito mais não, recebeu mais imigrantes do que o Brasil. É porque também a Argentina tem um clima mais parecido com a Europa, né? Pois é, então estão aí um pouco das minhas reflexões. Agora, sobre Campinas, ela está numa região muito privilegiada, né? Como diz Campinas, né? Ela praticamente não tem elevações, né? É, aqui no Jundiaí tem a Serra do Japi, né? E o que proporcionou o desenvolvimento de Campinas aconteceu com a inauguração do aeroporto de Viracopos, Internacional de Viracopos, em 1960. Porque é um dos, talvez o melhor aeroporto do Brasil, pelo menos entre os maiores, né? Que tem condições climáticas, atmosféricas excelentes, né, para um aeroporto, né, que raramente esse aeroporto é fechado devido a condições adversas meteorológicas. E até hoje, com todo esse desenvolvimento de radar, etc., né, que praticamente não impede, né, um pouso com o tempo fechado, né, mesmo assim, o Guarulhos, por exemplo, que é o principal aeroporto do Brasil, que foi inaugurado em 1985, né? É o principal aeroporto internacional do Brasil e do estado de São Paulo, naturalmente, né? E ele é um aeroporto que está próximo aí da Serra do Mar, então tem aí muitos dias no ano que tem problemas atmosféricos, né? E quando bem como Congonhas também, que fica lá no centro de São Paulo, né? E quando fecha os aeroportos lá, os voos são transferidos aqui para Campinas, né? Aliás, eu moro aqui em Jundiaí, né? Uma região alta, Altos do Anhangabaú, fica bem aqui, fica quanto, uns 500 metros aí da rodoviária, nova rodoviária, e uns 2 quilômetros do centro. Mas o, o prédio aqui foi construído bem nos pontos cardeais, né? Então eu tenho uma vista aqui do quarto, aqui, o janela do quarto, exatamente para o norte. E na área de serviço, na varanda, para o oeste, que dá para a Serra do Japi, que aliás uma vista maravilhosa da Serra do Japi. Que dista aí, desse ponto aqui, acho que uns 6, 7 quilômetros, mais ou menos, em linha reta, né? Mas eu aqui olhando aqui da janela para o norte, né?
Viracopos fica aqui na direção é, norte-noroeste. Então, linha reta até Viracopos dá mais ou menos uns 35 quilômetros. Então, eu tenho um binóculo, né? E eu gosto de olhar o céu, né? Enfim, à noite, agora mesmo, fui olhar um pouco o céu. Vi, a noite tá ótima, né? Tá limpa, né? E percebi aqui Júpiter, tá com alguns satélites visíveis. Vênus também está muito brilhante. É, enfim, dá para ver a Lua. Durante o dia eu olho para o Sol também, né? Eu coloco uma rodela de chapa de raio-x, né? Bem escura. E coloco firme, né? Com durex, assim, contornando, né? Para não correr risco de cair. E também quando, geralmente, eu observo o Sol quando ele já está caindo, né? Eu evito quando ele está muito alto, porque os raios são muito fortes, né? São muito mais fortes, principalmente no verão, né? No verão ele tá bem alto, né? Então ele é mais quente, né? Horário próximo do meio-dia, então esquenta mais, assim, vamos supor, essa chapa, né? E fica mais luminoso, né? Então esse binóculo que eu tenho aumenta 20 vezes, mas eu sempre procuro observar o Sol quando ele está já indo para direção ao poente e está no máximo 45 graus. Então ele já está mais fraco, né? Então eu olho rapidamente, aí uns 30 segundos, já dá para ver quando tem manchas solares, etc. Mas eu estou falando sobre binóculo, né? Porque em relação ao aeroporto de Viracopos, eu também posso observar daqui com binóculo, né? Os aviões indo em direção a Viracopos e pousando lá, né? Quer dizer, não dá para ver a pista, mas eu vejo quando desaparece no horizonte. Então tem épocas aí, que estou comentando, quando fecha os aeroportos lá de São Paulo, né? Que vem um monte, um atrás do outro, que vão lá pousar em Viracopos. Agora com a pandemia praticamente diminuiu muito os voos, né? Então é quase uma raridade, quer dizer, acho que não caiu tanto, mas acho que, bom, caiu muito, né, o movimento, né? Antes da pandemia, o aeroporto de Viracopos tinha um movimento anual de 10 milhões de passageiros, né? Em 2019, 10 milhões de passageiros. Ele estava na sexta posição entre os aeroportos mais movimentados do Brasil. Primeiro é Guarulhos, Internacional de São Paulo, que tem aproximadamente uns 35 milhões de passageiros. Depois Congonhas, parece que uns 21 milhões. Terceiro, o aeroporto de Brasília, que recebia mais ou menos uns 16 milhões. Bom, vou arredondar aí, né? Depois em quarto vinha o Galeão no Rio, com uns 14 milhões de passageiros por ano, isso em 2019. Em quinto lugar, Confins, em Minas Gerais, com me parece que 11 milhões, 11 ou 12 milhões. E em sexto lugar, Viracopos. Então, Viracopos ele impulsionou o desenvolvimento de Campinas. E naquela época, os voos internacionais, muitos, né, iam lá para Campinas. Né? Então, apesar essa questão aí da febre amarela que houve em Campinas, etc., é uma região muito privilegiada, né?
distante mais ou menos uns 90 quilômetros de São Paulo, uma região assim que muitas indústrias, muitas rodovias, e interessante quando a gente observa fotos de satélite noturnas, né? Praticamente você pega uma região que vai de Sorocaba, passa Piracicaba, Jundiaí, Campinas, Limeira, Mojimirim, você pega toda uma região aí que é praticamente iluminada, quer dizer, não como um núcleo de uma cidade, né? Mas há uma iluminação assim, mais ou menos uniforme, né? Em toda essa região. E em nenhuma outra região que, de uma metrópole, enfim, se observa isso, né? São Paulo tem praticamente, a gente vê quando uma visão noturna, tem um núcleo que é grande, lógico, né? Quer dizer, o núcleo, vamos supor, urbano de São Paulo é o maior, né? Temos concentração populacional e também de luminosidade, uma luminosidade forte, né? Que significa a área urbana de uma cidade. Rio de Janeiro é mais disperso, parece que a região toda, né, que pega a Baixada Fluminense, enfim, né, é até maior do que isso em geral, assim, mas o núcleo dela mais ou menos representa metade de São Paulo, mas ao redor dela ela se expande mais e mais uma luminosidade mais fraca. Agora a região de Campinas, o núcleo maior que tem, né, é de Campinas, né, também, mas não naturalmente bem menor do que São Paulo, né? Mas toda a região ela é meio dispersa, como não é capital, né? Tem essa característica. As capitais concentram muitos serviços, enfim, a importância da capital, e geralmente tem um núcleo bem definido, né? E Campinas tem essa característica que ela pega uma região muito grande, né? Assim que a gente vê a atividade humana através da iluminação, né? Na foto por satélite noturna, né? Então pega uma região, pode-se dizer a maior região que existe, né? Que mostra a atividade humana. É uma região muito grande que, se for incluir, né, essas cidades, vamos supor, Sorocaba tem a sua região metropolitana também, né? Piracicaba também tem lá a sua região, né? O aglomerado urbano, que abrange Limeira, tudo, né? Jundiaí tem sua aglomeração urbana, né? Que tem uns 800 mil habitantes. Mas se pegar toda essa região aqui, né? Que tá próximo de Campinas, mesmo Sorocaba, você tem uma população aqui enorme, né? Que se torna a terceira região mais habitada, né? Se fosse considerado tudo isso uma região metropolitana. Coisa assim, acho que de uns 7 milhões de habitantes, aproximadamente. Então é uma região muito promissora. Lógico que não vai chegar, você provavelmente não vai chegar num ponto assim de São Paulo, né? Que tem uma região metropolitana de uns 22 milhões, Rio de Janeiro tem por volta de 12 milhões, mas Campinas, assim como uma região toda, né? De abrangência, de importância de indústrias, de centros de pesquisas, né? Tudo é uma região, tem a Replan, a maior refinaria, né? Tem a Unicamp, que é considerada acho que é uma das três, né? Uma das três melhores universidades do Brasil, junto com a USP e a Unesp. As três, então, são de São Paulo, né? Então é uma região assim, muito privilegiada, né? Então, estou fazendo um pouco das reflexões sobre Campinas, né? E essa região, né?
eu vim aqui para Jundiaí com a intenção de ficar mais próximo de São Paulo também, porque é questão de oportunidades, né, de trabalho, de exposições, mas eu acabei nunca encontrando assim um outro trabalho, né, assim tanto em artes plásticas como ou seja em propaganda, né, na área que eu já atuei. Mas eu encontrei isso só em Campinas e em Brasília, né? Eu acabei, mas são núcleos bem menores. Agora, eu morei em Brasília, eu saí de lá em 1991, já são 30 anos que eu não vou lá, né? E Brasília é uma das cidades que mais cresce, né? Quer dizer, nesse período todo, né? Desenvolvimento, né? Hoje é considerado a terceira região, né? Metropolitana. Não, é a quarta região metropolitana do Brasil. Primeiro São Paulo, segundo Rio, terceiro Belo Horizonte e depois Brasília, já considerada a quarta região. Agora, a cidade, considerando o Distrito Federal como uma cidade, já está em terceiro lugar. E tem, foi inaugurado em 1960, então é uma cidade aí que tem 61 anos de vida, vamos dizer assim. Mas eu estou refletindo, então, um pouco sobre a minha história de vida, né? É, meu pai, ele era filho de imigrante espanhol, nasceu em Valinhos, aqui que fica perto, né, entre Campinas, mas na época que Valinhos pertencia a Campinas. Ele nasceu em 1914, depois Valinhos se emancipou em 1950 aproximadamente. Enfim, ele era marceneiro. Na Segunda Guerra Mundial, nos últimos 2 anos ele serviu o exército em caráter especial, né? Patrulhando o litoral, né? E teve um treinamento especial e conseguiu no final de vida, na Constituição de 1988, ser considerado um ex-combatente também, embora não tenha ido para a Europa, né? Combater lá, né? O eixo, né? Acho que é assim que chamavam os inimigos, né? Alemães, italianos, japoneses, né? Acho que era o país do eixo, acho que é isso. Os aliados seriam Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, né? Além do Brasil, né? Os outros aliados, né? A minha mãe era do sul de Minas,